Queria saudar a igreja com a paz do Senhor, amém, irmãos? Irmãos, eu queria agradecer a Deus por essa oportunidade. Queria louvar a Deus pela vida do pastor David, que foi canal de bênção para estarmos aqui. Louvar a Deus pela vida do meu amigo pastor André Moraes, da sua esposa, diaconisa Joelma, essa irmã abençoada que está louvando aqui, em nome de Jesus. Nós somos ali do Rio de Janeiro, da cidade de Resende, interior do Rio, presidente da Igreja Assembleia de Deus Tocha Viva. E queria agradecer a Deus por essa oportunidade. Abra sua Bíblia no livro do profeta maior, Jeremias. Eu estou um pouco rouco, preguei ontem, forcei muito minha voz e fui embora ainda de blusa molhada, mas estamos aqui, Jeremias, capítulo de número 8, versículo de número 20, só um versículo, o versículo 20, Jeremias 8, 20. Quem achou, diga glória a Deus. Quem não achou, diga até às 21 horas eu consigo achar. Glória a Deus. Está escrito assim: passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Vou repetir. Passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Vamos fechar os olhos e vamos orar? Estou até arrepiado aqui, irmão. Senhor, eu quero te agradecer pela tua palavra, que é viva e eficaz. Fala conosco nessa noite. Não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Se o Senhor nos trouxe aqui, propósito o Senhor tem. Então que ele venha se cumprir em nome de Jesus. Irmãos, nós abrimos aqui a nossa Bíblia. Pode se sentar. No livro do profeta maior chamado Jeremias. Você sabe muito bem, você que é um estudioso da palavra, que Jeremias, juntamente com Ezequiel, com Daniel e com Isaías, eles fazem parte de um grupo de profetas chamado de profetas maiores da Bíblia. Maior não que fosse maior que Sofonias, que Naum, que Abacuque, que Miqueias, que Jonas, que Ageu, que Zacarias, ou até mesmo que Malaquias. É porque o período profético na vida desses homens foi extenso. Olhe para cá, por favor. Nós vemos aqui um livro com 52 capítulos, o terceiro maior livro da Bíblia, e nós vemos que, se formos colocar pelo número de versículos, seria o segundo maior. Mas pelo número de capítulos, ele é o terceiro depois de Salmos e de Isaías. E além de ter escrevido 52 capítulos, Jeremias ainda escreve 5 orações intercessórias ao povo de Israel. Nós temos o capítulo de Lamentações 1, 2, 4 e 5, com os 22 versículos. E nós temos o capítulo do meio, que é o capítulo 3, com 66 versículos, que é o triplo do capítulo 1, 2, 4 e 5. E nós observamos aqui um profeta chamado de profeta das lágrimas. Um homem que morava numa aldeia sacerdotal, em Anatote, a 8 quilômetros a nordeste de Jerusalém. E a Bíblia vai dizer que quando Deus chama Jeremias, diaconisa Joelma, Deus fala assim com Jeremias, mas dá 2 visões a Jeremias. A primeira visão é, ele vê uma panela fervendo com a face voltada para o norte. E Deus diz, viste bem, porque eu velo pela minha palavra, porque do norte virá assolação sobre todos os habitantes da face da terra. Ele estava dizendo do rei de Babilônia, que vai invadir Jerusalém e Israel e levar o povo cativo. E ele também tem uma visão, Jeremias, de uma vara de amendoeira. A vara de amendoeira é o vegetal que primeiramente florescia no outono. A Bíblia vai dizer que Deus tinha pressa na sua palavra. O interessante é que Deus não permite que Jeremias se case, pastor André. O interessante é que Deus havia falado com Jeremias que o ministério dele ia ser árduo. Ele não era de família sacerdotal. Era um homem simples, um homem do povo. E agora Deus chama ele no capítulo 1, versículo 19.
E diz assim: e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Tem um crente dando glória, tem um segundo aí. Diz o Senhor dos exércitos. E engraçado é que o ministério de Jeremias foi permeado de muito ódio, de muita perseguição. Nós vemos no capítulo 18, Jeremias ser levado para a casa do oleiro. Nós vemos no capítulo 20, ser levado para o cepo. E o capítulo 38, eu até preguei ontem, ele é levado para a cisterna, o calabouço de Malquias. E a Bíblia diz, e usou um historiador chamado Farley, que fez o seguinte comentário: nunca foi colocado um jugo tão esmagador sobre um profeta, como foi sobre a vida de Jeremias. Ele pregava a ouvidos ensurdecidos, e em troca do teu amor, o povo fechava os seus ouvidos e não dava crédito às suas palavras. E a Bíblia vai dizer que, apesar de ser um homem com uma mensagem dura e severa, era um homem de coração simples, humilde, diante do Senhor, um coração aberto para as coisas de Deus. O interessante é que, quando eu estou abrindo a minha Bíblia, no livro do profeta Jeremias, no capítulo 8, versículo 20, Jeremias está falando uma coisa que é através de uma parábola interessante. Eu particularmente nunca preguei, mas eu fiquei interessado quando hoje eu abri a minha Bíblia, aonde eu estava, e Deus falava algo comigo, que passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Esse texto dá a impressão de pessoas que começaram bem e terminaram mal, de pessoas que não conseguiram concluir o teu propósito em alguma coisa. Exemplo, parece que eu vejo alguém passando pelo namoro, passando pelo noivado, mas não conseguindo chegar ao casamento, ou até quando chega, não consegue manter um bom relacionamento e um bom casamento. Parece que eu vejo também alguém que entra na obra, hoje ele é um diácono, amanhã ele é um missionário, depois um presbítero, um evangelista, chega ao pastorado, mas quando chega, parece que desanime, não quer dar continuidade ao seu trabalho que Deus colocou na sua mão. Parece que eu vejo também alguém que abre uma igreja, ou quem sabe um comércio. Começou muito bem, tinha muitos membros, começou muito bem, ali naquele momento vendia bem, tinha um lucro bem no seu comércio, mas de repente bateu um desânimo, um cansaço, uma dificuldade qualquer, e aquela pessoa, por algum motivo, ela fecha a obra, ela fecha o trabalho e até o local aonde ele tem um comércio ou tem alguma coisa, porque não conseguiu concluir aquilo que havia feito. Se eu pudesse dar um título a essa mensagem, eu diria: não é como começa, é como se termina. Tem muita gente começando muito bem, mas está terminando muito mal. Olha, você pode até começar mal, mas você precisa terminar bem, você precisa terminar. Eu olho o ministério de um homem chamado Moisés, e a Bíblia vai dizer que um dia Deus chama ele lá da tua terra. Deus honra Moisés, levanta Moisés, e Deus leva Moisés para o Egito. Moisés mata um hebreu e mata um egípcio, porque estava espancando o hebreu. Ele vai para a terra de Midian, se casa com Zípora, filha de Jetro. Ele volta para o Egito agora como alguém enviado por Deus. Depois de passar pela sarça ardente, Moisés faz ali todo o procedimento. Ele prega para Faraó, as 10 pragas vêm sobre o Egito, destrói a economia do Egito, e a Bíblia vai dizer que agora ele tira o povo ali do Egito, passa pelo deserto, passa pelo Mar Vermelho, está a caminho da terra prometida, está a caminho de Canaã. Moisés começa muito bem, Moisés faz tudo muito certo, mas parece, pastor André, que no meio da tua caminhada, o povo instiga Moisés a ser uma pessoa triste, abatida. Ele pega a rocha em Massá e Meribá, que Deus manda falar para a rocha, que tipifica Cristo, e ele acaba ferindo a rocha, batendo na rocha. A rocha até deu água, mas Moisés não pôde entrar na terra prometida. A sentença é: tu vai ver a terra, mas não vai entrar. A sentença de Deus é: tu vai ver a terra, mas não vai pisar na terra. Moisés lutou a vida toda por aquela terra, botar os teus pés para o alto, descansar, quem sabe fazer a sua aposentadoria em Canaã. Mas a Bíblia diz que ele vem e não entra. Quem vai entrar é Josué. Por quê?
porque começou bem e terminou mal. Não é como se começa, é como se termina. Havia um anjo no céu que começou muito bem. O nome dele era Lúcifer. Era um adorador a Deus. Era alguém que levava a adoração dos anjos a Deus. A Bíblia diz que ele andava sobre as pedras afogueadas. E num dia qualquer, ele olha para Deus e ele diz: eu vou colocar o meu trono sobre o trono de Deus, e você semelhante ao Altíssimo. Naquele momento, Apocalipse 12 diz: e houve batalha no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra a serpente e o dragão, e a serpente pelejou contra Miguel, e não foi se achado para ele lugar no céu, e foi precipitado na terra a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás. E a Bíblia diz: ai daqueles que habitam sobre a terra, porque o diabo caiu e está com grande ira. Naquele momento, o anjo que começou bem termina mal, e agora Deus coloca ele no paraíso, e faltava um adorador. E o que Deus faz? Deus vai agora no paraíso, e ele arranca dali do paraíso do Éden, do chão, ali da terra, ele sopra o fôlego de vida nas narinas de um boneco feito pelas mãos de Deus, chamado Adão, e ali nasce Adão. A Bíblia diz que Deus olha para Adão e diz: não é bom que um homem viva só, falei uma ajudadora que lhe seja idônea. Ele pega da costela de Adão uma mulher, ele faz, chamada Eva, mãe dos viventes. E Satanás, o caído, aquele que começou bem e está terminando mal, e vai terminar mais mal ainda no lago de fogo e enxofre, ele olha e ele persuade a mulher, ela persuade ao esposo, e eles comem da fruta, e eles são banidos do jardim do Éden. Observe que o homem começou muito bem, começou pela mão de Deus, e vai terminar agora nas mãos de Satanás, banido do Éden, expulso do jardim, e o que é pior, sem direito à salvação e à árvore da vida. Eu estou começando a entender o que Jeremias está dizendo. Passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. É pessoas que não têm a labraçúbia, o desejo de continuar, de lutar, de perseverar, estão parando pelo meio do caminho, estão desanimando. E quando Deus expulsa o homem ali do atual Iraque, no jardim do Éden, parece que eu vejo Deus olhando da terra, lá do céu para a terra, e Deus preparando um projeto para salvar o homem. Escuta isso, por favor. Deus olha para a terra, e na dispensação da inocência, Deus não podia salvar o homem, porque Adão e Eva caiu, eles pecaram. Na dispensação da consciência, agora eu vejo Deus pegar dois irmãos chamados Caim e Abel, e dizer: talvez com um desses aqui eu consiga salvar a humanidade. E a Bíblia vai dizer que o irmão vê o sacrifício do outro, e Caim mata Abel. Deus não tem negócio com o assassino. Deus não podia resgatar a humanidade, porque um irmão matou o outro irmão. Parece que eu vejo Deus agora na dispensação do governo humano, olhando um homem chamado Nimrod, o homem que fez a torre de Babel, filho de Cush, bisneto de Noé. Aquele homem faz uma torre e diz: façamos uma torre, cheguemos até o céu e toquemos nas moradas do Altíssimo. Deus não se agradou, porque quem quer ver Deus não tem que subir, tem que descer. Levanta a tua mão, quem está entendendo. E naquele momento Deus diz: desçamos lá e confundamos as línguas. E ali Deus separa vários povos, tribos, línguas e nações. Deus não podia usar Nimrod. A Bíblia diz que Deus olha para Ur dos caldeus da Mesopotâmia e vê um homem chamado Abrão, e Deus diz: com Abrão vou eu tirar o povo do cativeiro, vou eu tirar a humanidade do pecado. Só que Abrão, ele mente e diz que Sara é tua irmã, ele não fala que Sara era tua esposa. E a Bíblia diz que Deus também não tem negócio com mentiroso. Então Deus também não pode usar Abraão. Deus olha lá para a terra e vai ver Moisés, e diz: Moisés, Deus arranca Moisés do Egito, prepara um plano. Moisés consegue tirar o povo até do Egito, mas não consegue tirar o povo do pecado e levar o povo ao arrependimento. Agora a Bíblia, parece que eu vejo, pastor André, no capítulo 6, Satanás olhando o céu e vaticinando e dizendo assim, Alabaxuba, Isaías dizendo assim no capítulo 6: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Parece que eu vejo Satanás olhando e dizendo assim: o Senhor já enviou
Adão e Eva eu derrubei, já enviou Caim e Abel, eu derrubei, já enviou Nimrod, eu derrubei, já enviou Abraão, eu derrubei, o Senhor já enviou também a Moisés, eu derrubei, pode mandar que eu derrubo. É exatamente naquele momento que Isaías está perguntando: a quem enviarei? Depois você dá glória a Deus. Alguém na direita de Deus, no trono do Pai, se levanta e ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Jesus está sendo criado para destruir, porque a Bíblia diz: para isso se manifestou o Filho de Deus. Olha para quem está do teu lado e diga: para desfazer as obras do diabo. Sabe o que ele está fazendo? Ele está sendo projetado, Pastor André, para descer aqui na cidade de Brasília hoje, descer dentro dessa congregação, descer no ouvido de alguém que está me ouvindo e dizer assim: eu tenho plano para a tua vida, eu tenho a Lambraçuba, uma história nova para você, eu tenho algo a fazer na tua vida hoje. Porque findou a cega, passou a cega, findou o verão, e nós ainda não estávamos salvos, estávamos perdidos, como ovelha que não tem pastor. E a Bíblia vai dizer que naquele momento o anjo de Deus chamado Gabriel, ele visita Maria e José, e ele diz assim: salve agraciada, bendita és tu entre as mulheres, tu há de dar a luz e reger a um varão que há de reger as nações com vara de ferro. Sabe o que ela estava dizendo? Que daqui a pouco vai nascer aquele que há de julgar a terra, há de julgar os pecadores, há de dar salvação. E a Bíblia diz que no mesmo tempo agora é visitado pelo mesmo anjo Gabriel a sua prima Isabel, esposa de Zacarias. Só que Zacarias não creu na profecia, ele ficou mudo até o dia que João nasceu. A Bíblia diz que eles eram primos, e quando as mães estavam juntas, a barriga delas se moviam. Você não deu glória, mas João dava na barriga. Você não dá aleluia, mas Jesus na barriga está adorando a Deus. Eles eram pentecostais. Escute, o tempo passa, e a Bíblia vai dizer que nos primeiros 30 anos o ministério de Jesus nada aconteceu, até o dia que ele está numa festa, e a Bíblia diz que dentro dessa festa o vinho acabou. Fala para o teu irmão: o vinho vai ter que acabar para Jesus aparecer, se manifestar. Fala para ele: o vinho vai ter que acabar para que Jesus possa fazer o milagre. Sabe o que é o vinho? O vinho, ele tipifica a alegria. E naquele momento Maria chama aquela pessoa que está servindo o vinho e diz: vai ter com ele. E Jesus manda encher alguns tambores de água, e diz a palavra de Deus que naquele momento Jesus transforma a água em vinho. E aquele homem, o mestre Sala, não entende, e diz assim: geralmente numa festa se guarda o bom vinho para o final, Ramanturefai, e o mau vinho ele é servido primeiro. Mas aqui é o contrário, o bom vinho foi servido primeiro. Jesus é o bom vinho. Levanta a tua mão, ele está aqui nessa congregação hoje, ele está sendo servido para você. E ali começa o ministério de Jesus. Ele é levado ao Jordão. O seu primo João está batizando 5.000 almas por dia. Irmão, se João está batizando 5.000 almas, imagina a congregação de João no Jordão. Devia ter umas 100.000 pessoas ali. E engraçado, pastor André, que a pregação de João não é uma pregação light como a minha, não. João está pregando mais ou menos assim, ó: raça de víboras, convertei-vos, porque é chegado a vós o juízo de Deus. Dê para vós frutos dignos de arrependimento. O machado está posto à raiz da árvore. Toda árvore que der fruto, ela é podada para que dê mais fruto. Mas toda árvore que não dá fruto, ela é cortada e é lançada no fogo. E naquele momento parece que eu vejo João dizendo assim: seja batizada jararaca, seja batizada surucucu, seja batizada coral, seja batizada caninana, seja batizada cascavel, seja batizada cobra nage. E alguém olha e diz: João, que cobra é aquela que vem ali? João diz: aquilo não é cobra, aquele ali é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Até então, Jeremias está dizendo: passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Mas daqui a pouco a salvação vai chegar. Olha para essa pessoa que está do teu lado e diga para ele: vai dar glória a Deus ou vai esperar Jesus voltar para adorar a Deus lá no céu? Pergunta para ele. E naquele momento que Jesus é batizado, alguém diz assim: esse daí, João diz assim, ó, esse daí eu vos batizo com água, porém esse daí vos batizará com o Espírito Santo, com fogo. E tem mais: eu não sou digno nem de tirar a sandália que está nos seus pés. Sabe o que João está dizendo? Aqui na terra eu posso ser grande, mas ele é representante do céu, ele é maior. E tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Alablaxériga. Jesus é levado ao deserto, é tentado por Satanás, e ele vence Satanás. Depois de vencer Satanás, ele fica 3 anos curando, salvando, libertando, fazendo a obra, curando moléstia, pregando o evangelho do reino, salvando vidas por toda a terra. Aleluia! Escute isso. Até um dia em que ele encontra seus discípulos, e parece que eu vejo ele numa reunião lavar os pés dos discípulos, e depois de Pedro dizer: o meu você não lava, ele falou: se eu não lavar, não tem parte comigo nesse negócio. Parece que eu vejo Jesus cantando um hino, ele se alimentando dentro de um local chamado cenáculo, e Jesus fazendo a última santa ceia, partindo o pão, o cálice, e dizendo: um de vós que está sentado à mesa é o diabo, um de vós há de me trair, um de vós há de me vender. E eles questionavam entre si. Aí Jesus dá o pão molhado para Judas Iscariote e diz: aquilo que tu vai fazer, faze rápido. Eles cantam o hino. Jesus vai para o Monte das Oliveiras, e no Monte das Oliveiras Jesus está orando, pastor André. Está como o senhor aqui nessa congregação buscando a Deus, e os discípulos estão dormindo. Tem muito discípulo dormindo, pastor André. Tem muita gente dormindo. Pessoas que não querem mais compromisso com a obra, eu vou falar. Pessoas que não querem mais orar, não querem mais jejuar, não quer saber de monte, não quer saber de Bíblia, não quer evangelizar, não quer fazer visita, não quer escola dominical, não quer levantar a mão para Jesus. Sabe por quê? Porque tem tempo para rede social, para internet, para o Facebook, para o Instagram, para o WhatsApp, mas não tem tempo para Deus. E posso dar uma notícia? Quem não tem tempo para Deus vive perdendo tempo. Se aparecem os soldados, Pedro vai e corta a orelha de Malco. Jesus vai lá, cola com a orelha e diz: eu podia orar a meu pai, ele me mandar 12 legiões de anjos. Jesus olha para um lado, Pedro está dormindo, Tiago está dormindo, João está dormindo. Jesus diz assim: nem uma hora podereis vós velar comigo. A pior dor de Jesus, sabe qual é naquele momento? A solidão. A pior dor de Jesus é: eu vou morrer, eu vou ser crucificado. Esse povo que eu curei, que eu ajudei, que eu estendi a mão, que eu orei, vai me trair, vão me vender, vão me pegar no madeiro do lado de 2 assassinos. Mas depois eu vou receber minha recompensa. E sabe qual foi a pior ação de Jesus, diaconisa Joelma? Foi quando ele dobra o joelho e diz assim: Senhor, se possível, aparta de mim esse cálice. Mas Jesus era obediente. Fala para o teu irmão: Jesus era obediente. Mas ele disse: mas todavia seja feita a tua vontade e não a minha. Sabe qual é o problema da nossa geração hoje? A gente quer um evangelho que satisfaz a nossa vontade, e não um evangelho que faz a vontade de Deus. A gente quer um evangelho com resultado, mas não quer processo. Quer um evangelho, pastor André, sem cruz, sem sofrimento, sem renúncia. Um evangelho que não prega mais volta de Jesus, não prega mais santidade, não prega mais contra o pecado. Um evangelho que o mundo inverteu os valores, estão querendo trazer para dentro da igreja o que é errado e tirar o que é certo. Mas eu vim aqui como profeta dizer para você: levanta a mão, Jesus ainda continua vivo. Vai ser crucificado, mas continua vivo. Aquele sangue quente que derramou na cruz continua quente. Mas Jeremias está dizendo: passou a cega, findou o verão, o tempo passou.
E nós ainda não estamos salvos. Olhe para cá. Porque os homens que antecederam Jesus não tiveram poder de salvar ninguém. Agora começa a via crucis de Cristo. Olha a trajetória que ele passou para nos dar salvação e vida eterna. Pegam ele, escarnecem, algemam ele, levam a Pilatos. Está parecendo o Brasil. Gente injusta sendo julgada por gente ímpia. A história se repete. E alguém pergunta: você é o filho de Deus? Ele se cala. Você é o filho de Deus? Ele se cala. E na terceira vez ele diz: tu disseste. Sabe o que ele estava dizendo? Você vai ser julgado por aquilo que você fala, por aquilo que você diz. E Pilatos querendo soltar Jesus, porque não tinha nada contra ele. Vem agora aqueles homens, aqueles fariseus, aquele sacerdote chamado Anás, Caifás, e todo o sinédrio composto por 71 homens. E eles acusam Jesus e citam o povo a gritar alto assim, ó: ele é culpado, ele é contra César, ele se faz filho de Deus. Crucificam, crucificam, mata ele, prega no madeiro. Mas escuta bem, era necessário. Pergunta para mim, por quê? Eu só respondo se todo mundo perguntar. Pergunta, por quê? Porque se Jesus não passa por aquela cruz, ia passar cega, findar o verão, e a gente ia continuar morto, sem salvação. Jeremias já estava falando aqui sobre o Cristo que viria. Jeremias já estava vaticinando e dizendo aqui: daqui a alguns anos, alguns séculos, pastor André, vai vir alguém que vai pregar para mim lá depois que eu estiver morto, no seio de Abraão, e eu vou ter o prazer de levantar a mão e aceitar ele como meu Salvador. Os profetas vão ter que aceitar ele como Salvador, porque não é no nome de Pedro, não é no nome de Tiago, não é no nome de João, de Charles Tazel Russo, de Maomé, de Padre Zezinho, é no nome de Jesus que nós somos salvos. João 3,16, porque deu amor ao mundo de tal maneira que deu seu único filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tito 2,11, porque a graça de Deus se há manifestada, trazendo salvação a todos os homens. Aí pegam ele. Agora o azorrague romano, composto de ferro, estanho, chumbo, pedaços de osso de carneiro, arrebenta as suas costas e seu pulmão fica à mostra. Vá ouvindo isso aí. Alguém prepara uma coroa de espinho, coloca na sua cabeça e enterra, e diz assim: olha, uma coroa de rei que nós te damos. Alguém pega ele e joga aquela coroa, e joga aquela cruz pesada de madeira daquela época, cheia de farpa, e ele vai levar uma cruz de aproximadamente, segundo o historiador, 130 a 140 quilos nas costas, sendo chicoteado, sendo escarnecido, sendo zombado, sendo cuspido. E ele cai a primeira vez e ninguém vem ajudar. Ele cai a segunda vez, ninguém vem ajudar. Ele cai a terceira vez, pastor André, e ninguém vem ajudar. E na quarta vez, já que os discípulos, Pedro olha de longe e fica fingindo, porque não quer ter o mesmo destino. Alabaçuba, os discípulos fogem, só João que vai aparecer na crucifixão. Aparece um homem chamado Simão Cireneu, um homem que olha e diz assim: eu conheço ele, eu sou discípulo dele, eu vou ajudar ele a carregar aquela cruz, eu vou ajudar ele a levar aquele peso. Sabe qual é o terceiro problema do nosso evangelho hoje? Estão faltando os Simão Cireneus dentro da igreja. Pessoas que ajudam a obra, dizimistas, ofertantes. Pessoas que queiram pregar para a igreja vazia, com poucas pessoas. Pessoas que queiram vir fazer a obra por amor e não só por interesse. Mas o Senhor está dizendo nessa noite: Alabaçuba, é tudo um projeto de Deus, para que se cumpra aquilo que já estava escrito, aquilo que Isaías, que Jeremias já estava falando. E quando ele pega aquela cruz e ele chega ao seu destino, eles deitam aquela cruz. Eu quero que você pense comigo: alguém puxa os seus pés e as suas mãos e bate aquele prego com aquele martelo. Imagina o coração de Jesus, a dor que ele está sentindo, o sangue jorrando na sua testa, nas suas costas, agora nos seus pés e nas suas mãos.
Ele sobe aquela cruz de qualquer maneira, colocam ele no meio de dois pecadores. Escute isso, por favor. E quando levantam ele no madeiro, os romanos tinham por hábito de usar para se limpar suas partes íntimas, esponja com vinagre. Dão vinagre para ele beber. Era uma coisa imunda, uma putrefação, uma coisa suja. Pegam Jesus, cospem Jesus, escarnecem de Jesus, jogam sorte sobre as vestes de Cristo e colocam uma placa que está escrita em 3 idiomas: grego, hebraico e latim. INRI, Jesus de Nazaré, o rei dos judeus. O rei dos judeus está crucificado do lado de 2 bandidos. E a história conta que um se chamava, olhe para mim por favor, Gestas, e o outro Dimas. E a história conta que quando Jesus ele é visitado pelos reis magos, Maria ia ser molestada por 2 ladrões. E Jesus estava para ir para o Egito com seu pai, fugindo de Herodes e sua mãe. Quando um bandido daquele vai molestar ele, o outro chega e diz assim: não faça isso, nós somos ladrões, não estupradores e molestadores. 33 anos depois, sabe quem aparece do lado de Jesus na cruz? Gestas e Dimas, aqueles 2 ladrões que tentaram violar Maria. E aquele chamado Gestas, ele olha, e aquele que queria violar Maria, ele diz assim: tu não é o filho de Deus? Com aquela arrogância diz: desce dessa cruz e salva-te a ti e a nós, tu não é o filho de Deus? E o outro do lado, aquele que tirou da cabeça dele anos atrás de fazer o que ele queria fazer, diz assim: ó, tu não tem temor de Deus mesmo, né? Nós estamos aqui porque merecemos, mas esse justo ele nada fez. Ele olha para Jesus e diz: Senhor, tem misericórdia de mim, lembra-te de mim quando estiver no teu reino. Agora ouça isso. Jesus olhando para ele diz assim: o meu reino não é dessa terra. Levante a tua mão. Hoje ainda estará comigo no meu reino. Hoje ainda estará comigo no paraíso. E foi assim que o ladrão entrou na cruz. Fala para o teu irmão: o único ladrão, acho que ele não ouviu, digo, o único ladrão que entrou no céu foi esse, porque se arrependeu. Porque ladrão que não se arrepende não vai entrar no céu. Adúltero que não se arrepende não vai entrar no céu. 171 que não se arrepende não vai entrar no céu. Pecador que não se arrepende não vai entrar no céu. E ali naquele momento Jesus passa por aquela agonia. E pastor André, ele olha para o céu e diz: Deus meu, por que me desamparaste? Ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani, ou no grego tel, telestai. E ali embaixo está Maria e João. E ele diz para Maria assim: ó, abraça João teu filho. João, abraça ela, tua mãe. Mas para ele, sabe o que sobrou? Olhou para o céu e diz: Deus meu, por que me desamparaste? Não é que Deus era ruim, irmão, porque Deus precisava ter uma separação de Jesus, porque ele se fazia o verbo, ele levava sobre ele todo o pecado da humanidade. O profeta Isaías, no capítulo 53, ele dizia assim: homem de dores, ele levou sobre si todos os nossos pecados, castigos e enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas tuas pisaduras nós fomos sarados. E quando enfim ele verte o sangue, ele rende teu espírito, ele diz assim: ó, está consumado. E quando ele diz está consumado, a Bíblia diz, pastor André, que houve terremoto em Jerusalém. Foram vistas almas de pessoas que morreram andando sobre Jerusalém. Olha, o dia se fez noite. Os próprios soldados olharam e disseram: verdadeiramente aquele era o Filho de Deus. E ele morre. E depois que ele morre, nos 3 dias que antecederam a sua ressurreição, escute isso, ele vai ao inferno, toma a chave da morte e do inferno da mão do diabo, entrega na mão da igreja e diz: tu és Pedro,
E sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele prega para os patriarcas que vieram antes dele, e aqueles que o aceitaram tiveram dinheiro a entrar no seio de Abraão e serem salvos. E a terceira coisa que ele fez, isso eu adoro, ele vai e pisa na cara do diabo. E sabe o que ele diz? Tragada foi a morte pelo inferno. Ele venceu a morte, ele venceu os pecados. Quando Jeremias está dizendo, passou a cega, findou o verão e nós estamos salvos, ponto. Mas depois que o sangue foi vertido e ele morreu e ressuscitou, nós temos direito à salvação. Pode-se passar o tempo que for, a cega, pode-se passar o verão, outono, primavera e inverno, mas eu quero profetizar que através do nome e do sangue de Jesus nós temos direito à salvação e à vida eterna. Eu acho que você não entendeu, senão você dava glória a Deus. Jesus está dizendo, é gratuito, é para quem quer, é para quem quiser levantar. Eu estou pregando aqui, talvez você está me ouvindo do outro lado aí. Você está aí todo arrebentado, vida financeira arrebentada, saúde arrebentada, ministério arrebentado, casamento arrebentado, está tudo arrebentado, vida espiritual arrebentada, arabacalabachura. Jesus está dizendo, se quiseres, tem oportunidade. Você não entendeu, vou repetir, se quiser, Ele está de braço aberto te esperando hoje. Ele está dizendo, está sofrendo porque quer. Tem um corinho no Rio de Janeiro, pastor André, que diz assim, tu está sofrendo porque quer, tu está sofrendo porque quer, deixe de ser bobo, aceite hoje Jesus de Nazaré. Aceita Jesus hoje, aceita Jesus hoje, aceita Jesus hoje. Isaías escreve assim, ó, vinde então e perguntai-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, e ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor da terra, mas se recusardes e fostes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Sabe o que Deus está dizendo? Ainda há oportunidade. Sabe o que Deus está dizendo? O livro ainda não foi fechado. O livro das obras, o livro da vida ainda não foi fechado. Jesus quer escrever o teu nome. Jesus quer te dar salvação. Jesus quer te dar vida eterna. Jesus quer mudar teu cativeiro. Jesus quer o tempo passe e mudar o discurso de Jeremias e dizer, ainda tem oportunidade para você. Sabe por quê? Porque o sacrifício de Jesus não foi em vão. Olhe para quem está do teu lado e diga, o sangue não foi vertido em vão. Fala para o teu irmão. Ele não foi pregado no madeiro em vão. Fala para o teu irmão. Então, se não foi, a porta da graça ainda continua aberta. Jesus é maior do que qualquer profeta, do que qualquer apóstolo, é maior do que qualquer pregador, é maior do que qualquer rei, é maior do que qualquer homem. E sabe o que ele está dizendo? É só no nome dele que tem direito à salvação e à vida eterna. Então eu queria fazer um apelo para essa rua aqui hoje. Talvez você está me ouvindo, você se encontra afastado do caminho de Deus, ou você se encontra, nunca fui crente, mas eu quero entregar minha vida para Jesus hoje. Quero que Jesus seja o Senhor e Salvador da minha vida. Eu quero, pastor André, porque eu não quero que passe a cega, fim do verão, e eu fique sem salvação. O tempo está passando, o relógio está correndo, a volta está próxima. É isso que Jeremias está dizendo. Ó, o relógio está assim, ó, tec, tec, tec. Ó, agora são exatamente 9h03 do dia 19 de abril de 2024. O relógio, a hora de 21h03 do dia 19 de abril de 2024, nunca mais volta. Oportunidade dada não tem volta. Pedra lançada não volta, flecha lançada não volta, palavra lançada não volta vazia. Será que você quer entregar a tua vida para Jesus hoje? Se você quer entregar a tua vida para Jesus hoje, levanta a tua mão que eu quero orar por você.
Eu quero entregar minha vida para Jesus hoje. Eu quero ser crente. Eu quero voltar para os caminhos do Senhor. Eu quero voltar a ser um adorador. Eu quero ter comunhão com Deus, porque o sacrifício dele foi muito forte na minha vida. Eu preciso valorizar o que ele fez por mim. Eu preciso valorizar o que ele fez por mim. Jesus quer te libertar da droga, da bebida, da prostituição, da maconha, do crack, do haxixe, da cocaína. Jesus quer te dar uma vida e vida com abundância. João 10:10 diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir, mas Deus veio para dar vida e vida com abundância. Se alguém em nosso meio, eu quero entregar minha vida para Jesus, levante a tua mão. Levante a tua mão que eu quero orar por você. Eu quero entregar minha vida para Jesus, levante a tua mão. Se não há, coloque-se de pé e vamos orar. Coloque-se de pé e vamos orar. E que Deus prepare uma outra oportunidade para você. Porque o quarto problema dessa geração nossa é: a gente quer bênção, mas não quer o dom da bênção. A gente quer vitória, mas não quer entregar a vida para Cristo. Pastor André, as pessoas não querem congregar, não querem dizimar, não querem tomar ceia, não querem participar do corpo, mas querem vir para receber vitória. Mas vitória só vem através de entregar uma vida a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida. Vamos orar. Senhor, está aqui o teu povo, está aqui a tua igreja. É uma mensagem simples, mas foi aquilo que o Senhor falou conosco. Abençoe cada cantor, pregador, obreiro, membro, congregado, visitante, a minha vida, e dá vitória a esse povo. Abençoe essa congregação e dá vitória em nome de Jesus. Se você crê, bate palma, glorifique e adora a Deus. Tem palma para Jesus aí ou não? Tem palma para Jesus aí ou não? Oh, glória a Deus. Ah, meu Deus. Tem palma para Jesus aí? Será que ele merece uma salva de palmas? Que Deus abençoe e continue falando ao coração dos irmãos. Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar, manda acalmar. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do Mar Vermelho? Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar. Cante comigo o hino da vitória. Aleluia! Quando estiver frente ao mar e não poder atravessar, chame este homem com fé. Só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão. Se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o Mar Vermelho tiver que passar, chame logo este homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar este homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar. Se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel, que o mar atravessou, e no nome do Senhor, aleluia, do outro lado cantou, aleluia, e não poder atravessar, chame este homem com fé. Só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, nesta noite. Se atrás vier Faraó, aleluias, o Senhor está aqui para te ajudar nesta caminhada. Aleluias, o hino da vitória. Toda vez que o Mar Vermelho tiver que passar, chame logo este homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar este homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar. Se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel.